Glória a Deus. Graças e paz. Mais uma honra, mais um privilégio de poder estar trazendo a palavra de Deus para mim, para a tua vida. Sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E nós estamos aqui para servir nessa grande obra. Amém? Queria perguntar se tem alguém nos dando a honra da sua visita, primeira, segunda, terceira vez. Levanta a tua mão. Tem uma irmã ali no fundo ali. Aplauda Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Fica à vontade. A casa é do Pai, então a casa é nossa. Toda vez que quiser ouvir uma palavra de Deus, as portas dessa casa estão abertas. Amém? Vou me apresentar. Temos uma visitante, o pessoal também que nos acompanha nas redes sociais, YouTube e no Facebook. Me chamo Rodrigo, faço parte do Ministério de Intercessão, Ministério de Limpeza, Ministério de Teatro e Dança. Sou casado com a Denise, está lá no fundo, a minha princesa, te amo. Juntamente com ela nós somos discipulados pelos pastores, pastor Johnny, pastora Renata. Graças a Deus, tem cuidado de nós. Eu não falei dela da última vez que eu fui ministrar. Eu sei que ela não está aqui, ela vai estar lá na escolinha. Sou irmão da Vitória, depois fala para ela que eu falei, que eu sei que ela vai cobrar. Mas graças a Deus, estamos aí. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Salmos, os Salmos de número 20, versículo de número 7. Nós vamos efetuar a leitura. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Mas quem não encontrou, pode acompanhar aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse versículo, ele falou muito ao meu coração, e ele tem falado poderosamente ao meu coração, porque muitas das vezes nós passamos por algo em nossa vida que... Sabe quando vem uma crise em você, que você pensa assim: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou vivendo é realmente o que Deus quer que eu viva? Essas perguntas vêm muitas das vezes, nós fazemos para nós. E o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração, porque a gente precisa estar com a nossa confiança restituída totalmente e viver na dependência de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual a situação que você tem vivido, o que você tem passado. Só que nessa noite Deus, ele te trouxe aqui para que você possa estar totalmente dependente dele. Independente de coisas, circunstâncias, pessoas, você tem que estar totalmente dependente em Deus. E nessa dependência que nós temos em Deus é o que nos gera algo, é o que nos faz viver algo novo, faz a gente viver coisas novas, faz a gente viver as promessas de Deus. E deu tempo de fazer, Biel, o tema? Os meninos colocar o tema aqui para nós nessa noite. O tema que o Espírito Santo ministrou no meu coração é restituindo a dependência em Deus. E esse versículo, ele já falou tudo. Porque uns confiam em carro, outros em cavalo, mas e nós? O versículo, ele já está nos alertando que nós devemos fazer menção do nome do Senhor, nosso Deus. E se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vamos ter vários exemplos. E um exemplo que eu quero deixar é de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Depois você lê lá na sua casa, eu vou esticar porque meu tempo é curto. Neemias, ele vê a situação de Jerusalém, ali o seu povo se encontrava. Ele começa a olhar aquela cidade, ela estava com o seu muro rompido, estava numa situação de destruição. E aquele muro, nada mais, nada menos, ele era o quê? A proteção daquela cidade.
A dependência daquela cidade estava naquele muro. E trazendo para mim e para a tua vida, esse muro representa Deus. E quantas vezes eu e você deixamos, buracos, problemas, situações, impedir eu e você de viver na dependência de Deus. Só que como Neemias, ele entra na presença de Deus para orar e pedir para que Deus possa deixar ele ir até aquela cidade e reconstruir aqueles muros, assim é na minha e na tua vida. Tem um discipulador, uma discipuladora que ora por mim e por você. Tem uma liderança que ora por mim e por você. Porque nós, muitas das vezes, nós nos encontramos com brechas, encontramos com o nosso coração ferido, machucado, encontramos muitas das vezes situações ruins. E isso muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Só que pessoas que estão fora enxergam. Então aquelas pessoas entram em oração para que o quê? Eu e você venha a ser restaurado. Eu e você venha a ser o quê? Estabelecido no centro da vontade de Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós estejamos dependentes dEle. Aquele muro era a dependência daquele povo para se proteger dos inimigos. E a minha e a sua proteção, qual que é? O Espírito Santo, que está conosco em todos os momentos, nessa caminhada, nessa jornada. Talvez o culto começou e os louvores vieram ministrando fogo e tudo vindo, para que eu e você viesse se encher da presença, se embriagar da presença. E às vezes a gente ficou disperso, olhando um entrar e outro entrar, e você não conseguir, não romper. Só que nessa noite Deus ele te trouxe aqui para que você possa restituir a dependência nele. Porque quando nós estamos dependentes de Deus, pessoas não vão nos paralisar, situações não vão nos paralisar. Às vezes nós vamos estar em conflito com nós mesmos, que isso acontece, mas nós não vamos nos paralisar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele traz a nossa consciência que nós devemos depender dele. E Neemias ele entra na presença de Deus, ele ora por aquele povo. Aquele povo se encontrava, num processo difícil. E Neemias entra em oração como intercessor para orar pelo povo, por aquela cidade. E ele começa a entrar em Deus e falar: Senhor, me deixa aí, eu preciso reconstruir o muro. Eu preciso voltar lá, eu preciso reconstruir aquele muro. Porque Neemias via a necessidade daquele povo naquele muro. Via a necessidade daquela cidade naquele muro. E o rei Atarxerxes era um rei muito severo. E Neemias ficou com medo. Só que quando Deus está no direcionamento, quando Deus está na causa, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há nada que possa paralisar o agir de Deus na minha e na tua vida. Quando nós dobramos o nosso joelho e entramos na presença de Deus para clamar, para pedir para Deus intervir em algo em nossa vida, Deus vai intervir. Porque a oração de um justo surge muito em seus efeitos. Ah, Rodrigo, mas eu não sou um justo. Ei, mas pelo sangue de Jesus, eu e você fomos justificados. Pelo sangue de Jesus, eu e você fomos comprados. E por que eu e você não somos justos? Por causa do pecado? Sendo que a própria palavra diz que nem a morte, nem o pecado, nem as tribulações podem nos separar do amor de Deus? Será que o meu pensamento, o seu pensamento, vale mais do que a palavra? A palavra ela é tão poderosa que Jesus ele deixou assim escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Olha que forte isso, pastor Ederson. Passará os céus, passará a terra, mas as palavras jamais hão de passar. Tudo que está escrito nesse livro, tudo irá de se cumprir, seja bom ou seja ruim, vai se cumprir, tudo no tempo certo vai se cumprir, é no tempo de Deus,
Não é no meu e no seu tempo. Viver na dependência de Deus é olhar, e como a pastora Vívia pregou no domingo, a fé é olhar com os olhos da fé, viver na dependência de Deus. Ser dependente de Deus não importa, sabe, se estiver ali na beira do abismo, você está dependente de Deus. Olha para o alto, olha para os montes, de onde vem o nosso socorro. Quando o salmista deixa esse versículo, ele está querendo dizer o quê? Ele deixa um ponto de interrogação. Eu olho para os altos, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. No primeiro versículo, o salmista, ele teve uma crise. Ele teve uma pergunta no seu coração, fazendo uma pergunta. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, pode ver lá. Só que no versículo próximo, ele vai dizer o quê? O meu socorro vem do Senhor. Não importa se eu e você esteja passando um momento difícil. Não importa se eu e você esteja passando um momento ruim. Saiba que tudo passa. Tudo vai passar. Os momentos bons passam. Os momentos extraordinários passam. Os momentos ruins passam. Os momentos de dificuldade passam. Tudo vai passar. Não importa o que eu e você esteja vivendo, mas tudo vai passar. É a palavra quem nos dá a garantia. Nós temos grandes exemplos. E nós devemos seguir firmes e fortes nisso. Entramos num ano de restituição. Aí muitas das vezes nós olhamos assim, mas eu não vejo nada sendo restituído. O ano acabou? Estamos no segundo mês. E no segundo mês nós já estamos murmurando porque algo não aconteceu. Estamos vivendo o segundo mês, João Marcelo. Tem mais 10 pela frente. Será que nós vamos ficar reclamando mês após mês porque não está acontecendo? Ou nós vamos confiar que até o último mês Deus pode realizar? É Deus quem faz. Não são pessoas. É Deus. Deus, Ele não frustra ninguém. Ele não deixa ninguém decepcionado. Só que entenda que há um processo para isso. Há um processo. Não tem como eu e você simplesmente chegar lá no topo, sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e assim por diante degrau, para chegar no topo de uma escada. Não tem como. Há um processo para chegar no topo. E esse processo precisa ser vivenciado por mim e por você. É eu e você que vamos viver esse processo. Só que para que Deus venha fazer a restituição, nós precisamos agradecer por isso. Precisamos agradecer pelo que Deus vai fazer. Ou às vezes Ele já até fez, e às vezes por tanta preocupação na nossa mente, a gente deixa de agradecer a Deus pelo que Ele já está fazendo. Olha ao seu redor, será que nada mudou? Será que nada foi restituído? Olha pelos mínimos detalhes. Olha pelos mínimos detalhes. Nunca despreze os pequenos começos. Aprendi isso com o professor de dança, que começou, veio aqui, disponibilizou o seu tempo. Eu, irmão Sula, irmão Anderson, começamos a fazer umas aulas de dança. E um dia o Espírito Santo tomou o professor e ele falou, nunca despreze os pequenos começos. Davi, ele só derrotou aquele gigante porque ele nunca desprezou os pequenos começos lá no pasto, derrotando o urso, derrotando o leão. Mas Davi, ele vivia na dependência de Deus. Davi, ele vivia totalmente dependente de Deus, porque em toda situação Davi, ele estava adorando a Deus. Nós só vamos vencer, nós só vamos ser restituídos quando nós entender que tudo começa na adoração. Tudo começa na adoração. Tudo. Se você adora, Deus te honra. Tá ruim? Adore. Tá difícil? Adore. Sempre que tiver oportunidade, adore. Independente aonde seja, adore.
Se rasgue na presença de Deus. Os louvor veio, sabe? Os ministros aqui em cima, ministrando. E às vezes você sabe, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, a hora que eu chegar em casa eu tenho que fazer janta. Nossa, a hora que eu sair daqui eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Preocupado com o que você vai fazer da porta para fora. Sendo que o Espírito, ele quer operar da porta para dentro. Não tem como romper, viver na dependência de Deus, se a gente não aceitar que nós somos dependentes dEle, e é o Espírito quem opera em nós. Não tem como. Nós precisamos entender que nós devemos viver na dependência de Deus. Independente do que nós esteja passando. Os discípulos, quando estavam em meio àquela tempestade, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com aquilo. Viver em alto mar, enfrentar várias tempestades. Só que quando Jesus deu uma ordem para eles passar para o outro lado, eles entraram no barco. Jesus deu a ordem, vamos. Às vezes Deus fala algo conosco, nós entramos numa situação, sabendo que nós vamos passar por algo, ou já até passamos por aquilo. E quando nós estamos no meio daquilo, sabe, a gente começa a olhar em volta e ver que tudo está bagunçado, tudo está sendo, sabe, um caos. Só que aí lá na frente, Jesus ele se aparece para os seus discípulos. Hoje Jesus ele não se aparece para nós, só que nós temos o Espírito que habita em nós. E o Espírito que nos faz clamar e intercede por nós. E eu fico imaginando aquela cena, os discípulos olhando, e o mar todo revolto, e Jesus vindo, andando sobre as águas. E eles ficaram espantados com aquela situação, pensaram até que era um fantasma. Jesus ele se apresenta com a voz, e Pedro escutou a voz do Mestre. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Vem. Pedro ele sai do barco sabendo que a tempestade já estava acontecendo. E muitas das vezes é assim a minha e a tua vida. Queremos dar um passo, mesmo sabendo que a luta está acontecendo. Ouvimos a voz de Deus. Hein, filho, sai dessa situação. Nós damos o primeiro passo. Damos o segundo, damos o terceiro. A hora que nós começamos a afundar naquela situação, nós tiramos o foco da voz do Mestre. Pedro saiu do barco, a tempestade já estava acontecendo. Quando ele saiu do barco, ele estava dependente de Jesus. Quando ele começou a caminhar, ele estava dependente de Jesus. Pedro já tinha passado por imensas tempestades, como pescador. Só que quando aquilo começou a ser o foco dele, ele começou a afundar. Ei, quando o meu e o seu foco for a minha e a sua luta, nós vamos afundar. Só que quando nós voltamos a nossa dependência a Deus, Ele nos tira daquela situação difícil. Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar para pessoas que estão passando por situações difíceis. Só que eu quero profetizar sobre a tua vida, e você que tem fé, vai tomar posse dessa palavra, porque Deus ele está no controle de toda a tua situação. Ele não saiu do barco, ele não estava ali sozinho, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquela situação. Independente se um estava sendo manifesto, mas os três se encontram juntos. Se o Espírito habita, o Pai e o Filho estão juntos. Então creia nisso tudo que você está passando, em tudo isso que você tem vivido, todos esses 2 anos, e esse começo de ano. Agradeça, adore, independente do que você esteja passando, adore. Adore. Ana não podia gerar filhos, mas não era porque Ana tinha defeitos, não era porque Ana era o problema.
Deus permitiu aquilo na vida de Ana, porque a palavra diz que Deus cerrou a madre dela. Deus permite situações na minha e na tua vida, para que o poder dele seja manifesto, para que pessoas venham ver o que ele pode fazer. Tudo isso que eu e você está passando é um propósito de Deus. Tudo isso que eu e você estamos vivendo é um propósito de Deus. Mas por que eu vou reclamar de quando eu estou passando pela luta? Por quê? Para quê? Vai resolver? Não vai. Não vai adiantar, não vai resolver. Tem situações que eu e você vamos passar que nem eu e você vamos entender. Passei por isso esses dias, não tenho vergonha de falar. Tive uma crise em mim mesmo. Eu mesmo me contestando. Eu próprio, Rodrigo. Só que o Espírito Santo veio para mostrar que eu tenho que ser dependente de Deus. E da mesma forma que o Espírito Santo veio para me mostrar, eu peço que o Espírito Santo comece a te mostrar agora que você é dependente dEle. Eu queria já chamar o pessoal do louvor para ir adiantando. É ano de restituição. Só que a restituição, ela exige uma ação. E qual que vai ser a minha e a sua ação diante disso tudo que nós estamos vivendo? Vai ser se jogar num canto? Ai, por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Ou você vai olhar para o céu que é aberto aí fora e dobrar o seu joelho e ver que um Espírito, ele habita em mim e você, e saber que é Ele quem faz, é Ele quem opera, independente do que eu e você esteja passando. Independente, Ele sempre vai estar no controle. Seja na bonança, seja na fartura, seja na dificuldade, em tudo Ele vai estar presente. Porque tudo se resume nele. A minha e a sua vida se resume nele. Eu queria nesse momento convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Só que o Espírito Santo, Ele já tinha preparado esse momento, essa noite. Ele preparou todo esse ambiente para me receber, para te receber. Antes de eu e você imaginar, Ele já estava aqui passeando na igreja. Hoje eu quero encher o coração dele. Hoje eu quero encher o coração dela. E nós fazemos plano, nós sonhamos em conquistar algo. E por muitas das vezes isso na nossa vida desaparece. Isso na nossa vida se vai. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para restituir tudo isso que o inimigo tomou. Tudo isso que o inimigo tem tomado de mim e de você, Deus vai restituir. E vamos passar por esse processo. Porque essa peleja não é minha nem sua, é dele. Essa peleja é do Todo-Poderoso. É Ele quem está no controle de tudo.